E aí, galera, Júnior na área, vamos bater uma bola de gases. Gases, Júnior? Isso mesmo. Mas para lembrar um pouco, né, gases têm um comportamento muito específico. Eles se movimentam de forma aleatória. Eles também, quando colide contra a parede de um recipiente, é sempre um choque elástico. Mas para entender bem sobre gases, precisamos ver as variáveis de estado de um gás. Informações fundamentais para entender o comportamento de um gás. A primeira variável é o volume, né? O volume. Mas o volume das moléculas de gás é muito pequeno. Então, quando medimos o volume de um gás, nós estamos medindo o volume do recipiente aonde o gás se encontra. Como o gás se espalha por todo o espaço, né? Ele ocupa todo o recipiente, então nós temos que entender assim, que se o recipiente tem 1 metro cúbico, então o volume do gás é 1 metro cúbico. Se o recipiente tem 1 litro, então o volume do gás é 1 litro. Algumas transformações de unidade se faz importante relembrar. Então, 1 metro cúbico é 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos. 1 litro, que é 1 decímetro cúbico, é 1000 mililitros, 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, ok? E pressão? Pressão é o resultado do choque das moléculas de gás contra a parede do recipiente aonde ele se encontra. Então, quanto maior a frequência de choques, maior vai ser então a pressão exercida por esse gás. E a altitude? A altitude influencia na pressão? Sim, a altitude influencia, porque quanto maior for essa altitude, mais rarefeito o gás será, menos moléculas vai ter e, consequentemente, menor será a pressão. A pressão também tem algumas conversões de unidades importantes. Então vamos pegar aqui como exemplo o nível do mar, né? Então toda vez que ele falar nível do mar, é para você entender o quê? Que é o nível do mar, a pressão é 1 atm. 1 atm que pode, em milímetros de mercúrio, ser convertido, né? Vai ser 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 760 torr. Existe uma unidade que vem frequentando bastante o vestibular hoje em dia, que é Pascal. Então, 1 atm vai ser 10 a quinta Pascal. E a temperatura? Temperatura é a agitação das moléculas. Temperatura é a agitação molecular. Essa agitação térmica, então, pode ser expressa em graus Celsius e em Kelvin. Porém, quando você for fazer contas, a temperatura tem que estar obrigatoriamente em Kelvin. Para isso, você pega o valor do grau Celsius e soma 273. Exemplo, se a temperatura for de 27 graus Celsius mais 273, vamos ter uma temperatura de 300 kelvins. A nossa primeira transformação, vai ser a isotérmica. Quando a gente fala isotérmica, não deixa dúvida, né? Nós estamos dizendo que a temperatura vai permanecer constante. Isso quer dizer que a transformação que ocorrerá vai ser com a temperatura sendo controlada. Então, imagina o seguinte sistema. Imagina que eu tenho aqui o sistema 1 e aqui eu vou ter o sistema 2. É como se eu dissesse que aqui vai ser o início e aqui vai ser o final. Bom, aqui vamos supor que a temperatura não seja alterada, a temperatura será então constante, né? A temperatura vai permanecer constante. E aqui eu coloco sobre o sistema gasoso um peso, né, que exercerá uma pressão de P1. Ao colocar sobre esse mesmo sistema
dois pesos, ou seja, vou dobrar a pressão, eu percebo que o volume se reduz. Mas como que é a relação? Então, eu tenho no início uma pressão e um volume. Ao dobrar a pressão, automaticamente o volume é reduzido à metade. Então, temos uma relação inversamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que a gente aumenta a pressão, o volume vai diminuir, ok? Então, olha a curva do gráfico, a curva vermelha, né? Gráfico que está relacionando a pressão com o volume. Bom, vamos ver. Eu percebo aqui que a pressão, quando estava no início, ela ocupava uma pressão e ocupava um volume. No momento que a pressão diminuiu, o que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Essa curva, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Então, a curva vermelha, em qualquer ponto dela, a temperatura será constante. E chamamos essa curva, então, de isoterma. Bom, como é que a gente relaciona isso? Usamos a lei de Boyle. Boyle vai dizer, então, que a pressão que nós temos no início vezes o volume inicial será igual à pressão que nós vamos ter no final vezes o volume final. Ok? Bom, vamos para a próxima transformação. A próxima transformação é a isobárica. Esse termo bar é um termo que também é unidade de pressão. Bom, nessa situação, nós vamos ter a temperatura variando e o volume também variando. Mas o que não vai variar é a pressão. A pressão agora vai ser mantida constante. Como é que acontece isso? Quando a gente aumenta a temperatura, não deveria aumentar a pressão? Pois é, gente. Mas o volume também está variando. Então, você vai ver que a frequência de choques que gera pressão vai se manter constante. Por quê? Porque na mesma proporção que eu aumento a energia cinética das moléculas, aumenta a velocidade das moléculas, eu também aumento o espaço que as moléculas terão que percorrer para se chocar contra a parede do recipiente. De uma forma mais simplificada, vai ficar mais longe, né? E aí as moléculas vão levar mais tempo para se chocar. Então, na mesma proporção que aumenta a temperatura, aumenta o volume. Isso faz com que a pressão se mantenha constante. Então, qual a relação que nós estamos vendo aqui? A relação é: você aumenta a temperatura, automaticamente vai aumentar o volume, diretamente proporcional. Bom, isso pode ser retratado então na lei de Gay-Lussac, que diz que o volume inicial sobre a temperatura inicial será igual ao volume final sobre a temperatura final. Ok? Vamos para a próxima transformação. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Esse segundo termo facilita bastante a nossa vida, né? Não deixa dúvida de que o volume agora é constante. Como é que faz para deixar o volume constante? Bom, gente, basta que você utilize um recipiente rígido, como um cilindro de aço, o cilindro de gás de cozinha, o recipiente que a gente coloca aerosol. E eu não recomendo que você nunca jogue um recipiente como de aerosol, mesmo que você ache que já está vazio, no fogo. Terá com certeza uma explosão. Por quê? Porque quando você aperta a válvula e não sai mais gás, é porque a pressão do gás lá dentro se igualou à pressão aqui atmosférica. Quando você então leva ele ao fogo, você vai perceber que vai aumentar a temperatura e com isso vai aumentar a pressão.
vai aumentar a frequência de choques. Até que chegará uma hora que o recipiente não vai aguentar essa pressão e, né, vamos ter a explosão. Qual relação temos aqui? Uma relação também diretamente proporcional. Ou seja, se você aumenta a temperatura, você vai ver que vai aumentar a pressão. Isso para um volume constante, ok? Então, resumindo, aqui nós vamos ter que pressão inicial sobre temperatura inicial será igual a pressão final sobre temperatura final. Beleza, moçada? Olha o esquema. Então, aqui na isotérmica a temperatura se mantém constante, na isobárica a pressão se mantém constante, na isocórica o volume se mantém constante. E aí nós podemos resumir tudo isso numa equação fundamental que serve para todos os gases. Por isso, equação geral dos gases. Então, fica lá. P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Para os amantes de macetinho, né? Pivete 1 é igual a pivete 2. Vamos dar um exemplo. Olha lá, moçada. Pessoas com doenças pulmonares provocadas pelo uso de cigarro necessitam, em alguns casos extremos, respirar oxigênio puro proveniente de cilindros contendo esse gás. Estamos hoje em dia escutando muito disso, né? Um cilindro de 20 litros DO2, então 20 litros com certeza será o volume inicial de O2, é vendido em lojas especializadas numa pressão de 200 atm. Essa pressão de 200 atm é a pressão inicial. E encontra-se uma temperatura ambiente, né? 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, que transformado em Kelvin vai dar 300 kelvins, que é a temperatura inicial. Bom, mas para ocorrer uma transformação gasosa, essas variáveis têm que mudar. Então, imagine, né? Para que essa mesma quantidade de oxigênio estivesse exercendo uma pressão de 1 atm, a pressão final agora é 1 atm, e a temperatura de 57 graus Celsius, temperatura final 57 graus Celsius, que em Kelvin dá 330 kelvins. Qual será o volume do cilindro? Que tamanho que teria que ser esse cilindro, né? Então, vamos precisar da equação geral dos gases. Pivete 1 igual a pivete 2. Então, lá, pressão inicial, 200, vezes volume inicial, 20, sobre temperatura inicial, 300, igual pressão final, 1 atm, vezes volume final, que é o que nós queremos saber, é a nossa pergunta, dividido pela temperatura final. Fazendo a conta, o volume do recipiente teria que ser de 4.430 litros. Fica ligado, logo mais teremos mais uma aula, vamos estudar, tira as dúvidas com a gente, por favor, e até a próxima. Um grande abraço, valeu!